Oi, gente, beleza? Nós somos o Coletivo Embaúbas. Eu sou a Roberta, eu dei a oficina de fotografia e de percussão mirim. Eu sou o Matheus, eu dei aula de percussão. Eu sou o Vitor, dei aula de violão. Eu sou a Marina e eu dei as aulas de horta e de violão. Estamos aqui encerrando essa edição e agradecemos muito a oportunidade. Essas são as últimas aulas que a gente vai finalizar o nosso semestre. Eu espero que vocês tenham curtido e qualquer coisa mandem mensagem, estamos aí. Valeu! Salve, salve a todos os plantadores e todas as plantadoras da Escola Estadual Dorival de Barros Gomes. Esse é o vídeo final das nossas oficinas de horta desse semestre e nele a gente vai falar um pouco sobre o que é agroecologia e depois a gente vai ver um pouco sobre o que é uma agrofloresta. Tudo isso com a presença de convidados mega especiais que vão falar aqui um pouquinho com vocês. Mas antes, o Vitor, do nosso coletivo Embaúbas, vai falar um pouquinho aqui com vocês. Fala aí, Vitinho! Oi pessoal, e aí, beleza? Alguns de vocês talvez já me conheçam, eu sou o Vitor, eu auxiliei a professora Marina nas aulas de horta, de educação ambiental. Fiquei um pouco nos bastidores, né, revisando os materiais, ajudando com essas coisas um pouco mais burocráticas. Mas, bom, tive presente também. Então, queria também agradecer aos convidados aí, a vocês que acompanharam as aulas, né? Ou quem vai acompanhar aí no futuro, tá aí, o material tá aí na internet, né? Pode ver a qualquer hora. E foram muito bons esses meses pra gente, foram muito boas essas trocas. E é isso, vamos que vamos. Bom, vamos falar um pouco sobre o que é agroecologia? Vocês já ouviram essa palavra alguma vez? Tem alguma noção do que ela significa? Eu vou falar um pouco para mim sobre o que eu entendo por agroecologia e depois eu vou trazer um convidado e uma convidada que eu trouxe aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que a agroecologia, simplificadamente, já que essa é a primeira vez que a gente vai falar, né, sobre agroecologia aqui, então a gente vai trazer uma introdução para vocês. Simplificadamente, eu acho que a agroecologia, dentro de todos os processos que ela abarca, então desde as técnicas e relações de produção de alimentos até a distribuição e comercialização desses alimentos, a agroecologia tem como princípio em todos esses processos a busca pela justiça social e o respeito pela vida como um todo. Então, considerando sim que a produtividade é importante e desenvolvendo técnicas, inclusive, para assim aumentar a produtividade, mas não colocando o lucro como se ele tivesse mais prioridade do que a saúde das pessoas e da vida do planeta como um todo. Agora a gente vai ouvir um pouco sobre o que pensam a respeito disso duas referências dentro da agroecologia, que é o Clóvis e a Bianca. Embora seja bastante complexo, a gente pode pensar a agroecologia de diversas formas. No primeiro momento, a gente pode pensar a agroecologia na prática agrícola mesmo, né? No manejo do agroecossistema, no manejo e forma de produzir o alimento. A gente pode pensar a agroecologia também enquanto movimento social, né? Na forma que os trabalhadores e trabalhadoras do campo se organizam para fortalecer a agroecologia, né? Para melhorar a produção de alimentos saudáveis, para expandir essa produção. A gente pode pensar a agroecologia também enquanto ciência acadêmica, né? Então, de que forma podemos compreender melhor, né, estruturar, sistematizar os estudos para melhor compreensão do funcionamento dos agroecossistemas, né, na produção do alimento, no manejo da saúde da planta e na proteção do meio ambiente durante a produção. Mas eu acho muito importante que a gente fale da agroecologia política, né? Do contexto político da agroecologia, que é fundamental e imprescindível para o avanço da agroecologia. E quando a gente fala então da questão política, a gente vai falar de que forma nos relacionamos no dia a dia, no nosso cotidiano,
com o nosso alimento, com a produção de alimentos, com a agroecologia também. Então a gente fazer escolha por alimentos saudáveis, né, é bom para nós, é bom para a nossa saúde, né, mas se a gente escolher a compra desse alimento de um agricultor familiar que produz um alimento saudável, que produz de modo amigo ao meio ambiente, que produz de modo a fortalecimento dos elos sociais para a redução de desigualdades sociais no país, é fundamental, né? Então se a gente for optar por comprar um alimento de um agricultor familiar, né, a gente vai transferir certo poder a ele, né? Quando deixamos de comprar alimento das grandes empresas, a gente deixa, de certa forma, a gente vai meio que tirando o poder dessas empresas. Então é uma forma de a gente avançar com a agroecologia e a gente então fortalecer a agricultura familiar. E a gente fortalece a agricultura familiar na escolha dos alimentos que compramos, né? Então essa é uma forma, na forma como escolhemos os alimentos que comemos, que nos alimentamos. E esse segundo ponto que eu quero destacar também é enquanto organização social, mesmo que em meio urbano, né? Porque no meio urbano podemos também nos organizar nos coletivos, nos nossos bairros, e ocupar espaços públicos que estão sem uso e fazer uma horta coletiva, por exemplo. A gente tem visto muito o avanço da agricultura urbana nos últimos tempos e isso não só nos permite a produção, uma pequena produção de alimentos saudáveis, mas nos permite a construção de elos sociais muito fortes, que é muito importante. Então esses elos sociais que são criados, construídos nessa prática de agricultura urbana, ele tem um grande valor na troca de conhecimento entre as pessoas praticantes, mas ela também tem uma importância no fortalecimento coletivo e até na luta política desses coletivos, no diálogo com o poder público, né? Nas demandas por políticas de melhores alimentos, de segurança alimentar e de melhores condições ambientais para as cidades. Meu nome é Bianca e eu vivi num assentamento da reforma agrária por 17 anos. E apesar de eu ter conhecido só depois o termo agroecologia, eu posso dizer que eu vivenciei esse sistema assim que eu cheguei no assentamento, eu e minha família. Nós percebemos que estávamos ali vivendo uma outra relação de vida com a terra. A visão que tínhamos sobre a agricultura era um trator no meio de uma imensa área desmatada. E quando a gente chegou no assentamento, a gente começou a plantar várias coisas, árvores frutíferas, plantas medicinais, horta, e minha mãe gostava de criar umas galinhas junto com a plantação, e nós passamos a consumir muito do que a gente produzia. Deixamos de comprar nos mercados e passamos a viver aquilo que é viver e consumir aquilo que a gente tinha, fora as trocas que a gente fazia com vizinhos e até mesmo comprava. E a agroecologia ela valoriza muito a diversidade e isso é muito importante, porque a gente tinha um pouquinho de cada coisa. O que a gente não tinha, às vezes o vizinho tinha, e isso é muito essencial para quem vive desse tipo de agricultura. O importante é que nós percebemos que há outras formas de lidar com a terra, não aquele sentimento de possuí-la e nem de explorá-la, mas o sentimento de fazer parte dela, de estar com ela, entender que nós, junto com elas, integramos a natureza. Então, quando a gente vivencia tudo isso, a gente entende que é uma nova relação com a natureza. A agroecologia ela vai muito além de ser uma prática agrícola. Ela é justiça, ela é
Saúde, ela é valorização do agricultor, ela é saber científico, saber popular, e ela implica muito mais do que ser um tipo de agricultura, mas ela é uma outra forma de enxergar o mundo. E mesmo depois que eu saí do assentamento, aquilo que eu vivenciei eu trago para minha vida. Por exemplo, a preocupação com a compostagem, valorizar os produtores. Então, é isso, assim, implica necessariamente numa mudança de vida. É sempre muito bom ouvir pessoas experientes nos assuntos, né? Porque eles sempre trazem reflexões que a gente muitas vezes nem tinha parado para pensar. Por isso foi muito legal ouvir o Clóvis e a Bianca e agradeço muito a participação deles. A agrofloresta é uma das formas que se tem dentro da agroecologia de se pensar e planejar o plantio agrícola, onde se considere a produtividade e, ao mesmo tempo, valorize a diversidade dentro do sistema. Na agrofloresta são cultivados desde hortaliças até espécies de portes maiores e até mesmo árvores. Todas elas são plantadas juntas, mas seguindo um planejamento muito bem feito para que uma espécie de planta possa favorecer a outra. E agora os próximos convidados vão trazer um pouco sobre as experiências deles com agroflorestas. Eu sou o Maninho, faço parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do estado de São Paulo, né? Vim aqui falar um pouco da agrofloresta, do que ela significa para nós, né? Um sistema único de várias culturas, né? De várias histórias, né? Que vem de vários séculos. E para mim, eu fiquei surpreendido com a importância e o que ela significa para nós agricultores, né? Aqui num pequeno espaço eu cultivo várias espécies de hortaliças, de frutífera, de árvores nativas, e poucos agricultores rurais têm o conhecimento, né, da agrofloresta, do que ela significa e da importância que ela tem. Eu conheci a agrofloresta há aproximadamente uns 4, 5 anos, não adquiria, né, e fui fazer visita em um assentamento em Ribeirão Preto, que eles têm uma agrofloresta lá que tem exatamente uns 7 anos, e me chamou muita atenção, né, como eles lidam, né, com a agrofloresta, o carinho que eles têm pela mãe terra, e eu comecei a fazer isso nos meus 5.000 metros de terra que eu tenho aqui, que antes eu não tinha noção nenhuma de utilizar esse espaço plantando várias culturas, né? Eu saía plantando sem conscientização nenhuma, e quando eu ia dar conta eu não tinha mais espaço para cultivar outras coisas, e com a agrofloresta isso tudo mudou, né? Então, nesse pequeno espaço eu consigo ter frutífera, hortaliça, árvores nativas. Hoje eu tenho a consciência da importância da gente cuidar da terra, do solo, da água, né? Então hoje aqui na minha agrofloresta eu começo a fazer uma forração de capim, de galhos, de folha, e com isso eu consigo produzir até alimento para as galinhas, para os passarinhos, e também consigo trazer um adubo sem fertilizante químico, sem química nenhuma, para o meu solo, para a minha terra, onde eu consigo ter uma produção orgânica, né? E aqui eu consigo ter um lucro, né, na minha agrofloresta, que dá para me sobreviver, e a minha família também, e os meus vizinhos também começou a adquirir agrofloresta, começou a ver que dá certo e que é importante para nós agricultores rurais cultivar o que a gente tem de melhor dentro da nossa terra, né? E fora a paisagem que é linda, traz passarinho, traz insetos, traz abelha, várias coisas para ajudar a própria natureza. Então, ter um pouco conhecimento da agrofloresta, mas o que eu estou sabendo agora está me trazendo uma consciência muito importante para mim e para minha família.
forração com os troncos de árvore para segurar a água e com os galhos, né? Cada 6, 7 meses eu faço uma poda e começo a forrar o solo, né? Para mim ter no futuro um solo produtivo, né? E fértil, né? Muito boa tarde aí, pessoal. Meu nome é Eduardo. Eu sou o Pedro. A gente está aqui na Horta Agroecológica do CRUSP, que é a hortinha que a gente tem aqui na moradia da USP, né? Bom, vou explicar basicamente rapidinho, bem basicamente o sisteminha que a gente está tentando fazer, que é um sisteminha que busca ser mais ou menos a ideia do agroflorestal, né? Numa escala um pouco menor, porque aqui não é muito grande. Então a gente tem basicamente aqui linhas intercaladas, onde tem as linhas maiores e mais demoradas, intercaladas com linhas menores, onde vai entrar a luz, né? E também são plantas de hortaliças que são bem rotativas. Então aqui a gente vai ter árvores frutíferas, né? Que demoram mais, como o mamão, né? Tem uma banana ali. E a gente tem também, nesses canteiros mais altos, as plantas adubadeiras, que também tem uma função de fixação de nutrientes e também servem como matéria orgânica para a gente estar cortando e depositando no solo para aumentar a vida do solo. Esse é um margaridão, aqui tem um guandu. Ó, como o Du falou, esse aqui é o guandu, um feijão, né? E como todo feijão, ele nitrogena o solo, ele dá nitrogênio para o solo. Então, além de ser uma planta que a gente come, né? Que a gente se alimenta, ele alimenta o solo também, porque ele vai fazendo a adubação, né? Então a gente sempre vai colocando essas plantas de adubação com outras plantas que a gente se alimenta, né? Por exemplo, tem mais um mamão aqui, depois tem mais uma bananeira, e aí sempre no pé da bananeira a gente põe essas adubadeiras, aqui tem uma taioba. Aqui a gente tem também algumas plantas que estão pequenas ainda, mas que elas também vão ser grandonas, estão na linha agroflorestal, na linha de plantas grandes. É o giló, ele fica mais altão, né? E aqui é o extrato mais baixo. A gente tem algumas hortaliças como a rúcula, o alface. Aqui tem uma cenoura. Aqui tem um milho que cresceu espontaneamente, que a gente tinha plantado antes e caiu uma semente, né? E aqui tem uma laranja, que é do extrato alto, né? Então ainda ela tá pequenininha. E aqui na frente a gente tem algumas taiobas. E ali no último canteiro do extrato baixo tem várias hortaliças também já plantadas. Aqui nós temos um canteiro que a gente está confeccionando agora, que é o canteiro também que vai ser do extrato alto das árvores grandes, né? Então aqui a gente está preparando um canteirão agora. Então aqui, além da gente produzir comida, né, pra gente, tem um aspecto também de ser uma horta comunitária, né? Então a gente se junta com os amigos aqui, trabalha junto e faz um movimento legal aqui também, né? Massa, a gente está aqui também, tem uma banana bonitona que está nascendo aqui, olha, ela nascendo pequenininha, são florzinhas aqui, são flores que dá, né, a banana começa assim, aqui embaixo pequenininhas, florzinhas, e isso depois vira o cacho de banana, né. Massa, e aqui tá um cacho que já tá mais engordado, já tem um tempo maior, e ainda tá engordando, vai ficar maior. Aqui a gente tem um inhame também, que ele tá bem grandão, né, que é também uma planta que dá muito bem aqui. E tem que tomar um cuidado com que ele é muito parecido com a taioba, né? A taioba tem uma folha, um caule que vem aqui nessa parte aqui da folha, e o inhame não. O caule vem aqui no meio da folha. Então a folha do inhame não pode comer. Agora da taioba pode. E a gente tem aqui também uma composteira, que é onde a gente joga os nossos lixo orgânico, né? Os restos de casca de fruta, de legume, e onde a gente faz o nosso composto, deixa ele decompor, joga bastante folhagem, remexe e usa de adubo nas nossas plantas lá da horta. É outra coisa quando a gente escuta o que é uma agrofloresta e quando a gente vê, né? E escuta quem está fazendo isso na prática. Por isso eu agradeço muito a presença do Maninho, do Pedro e do Eduardo, que somaram muito aqui no nosso vídeo para discutir esses assuntos. Agora, para finalizar, eu quero que vocês pensem um pouco na nossa horta lá do Dogival. Eu vou passar algumas imagens dela. Olhem só. Tem mamão, tem banana, tem arruda, tem o margaridão, que é o que os meninos comentaram lá,
na agrofloresta deles, que eles utilizam como poda para fazer cobertura vegetal. Tem acerola, tem inhame, tem taioba, tem ora pronobis e muito mais. Então, pensando nisso, eu pergunto a vocês: será que lá na escola a gente tem uma horta mesmo? Ou a gente tem uma agrofloresta em estágio inicial? Pensem aí, e se tudo der certo, no semestre que vem a gente vai continuar as nossas reflexões sobre agrofloresta, sobre agroecologia, de uma maneira mais aprofundada. Para finalizar, eu queria muito agradecer a toda a Escola Estadual Dorival de Barros Gomes, a direção, os funcionários, os professores, que sempre nos acolheram e apoiaram muito nesse projeto. Também queria agradecer muito ao coletivo Embaúbas, que é o coletivo que eu faço parte, né? Que sou eu, a Roberta, o Vitor e o Matheus, onde a gente desenvolveu em conjunto essas oficinas culturais de horta, fotografia, violão e percussão, e que foi muito legal construir junto esse projeto com eles. E eu queria agradecer também ao Clóvis, ao Maninho, à Bianca, ao Pedro e ao Eduardo por terem vindo trazer as suas contribuições, das suas experiências aqui para essa nossa videoaula final. E foi uma honra enorme ter vocês aqui. Muito obrigada de verdade. E por último, agradecer a todos os alunos e alunas nossos dessas nossas oficinas, daqui das oficinas de horta. Foi muito legal estar junto com vocês, aprender muito com vocês também. Esse semestre foi um tanto difícil, né? A gente teve que fazer a gente conseguiu fazer poucas vivências lá na horta por causa da pandemia, as aulas todas remotas, mas mesmo assim foi muito legal receber o retorno, mesmo nesse momento de tanta dificuldade de muitos de vocês. Para mim foi muito legal trocar plantas, sementes e conversar com vocês as experiências que vocês e os familiares de vocês têm de plantio. Eu espero que a gente continue essa comunicação, precisando conversar, tirar qualquer dúvida ou querendo trocar plantas novamente. É só me mandar mensagem, vocês têm meu número, tá bom? Um beijão!